esposa do vice-governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, faleceu na tarde de sexta-feira em Florianópolis depois de se submeter a uma cirurgia de lipoaspiração abdominal. O procedimento foi realizado no Ilha Hospital e Maternidade, uma clínica particular da capital. Ao apresentar complicações durante a cirurgia, Ivane precisou ser transferida ao Bahia Sul Medical Center, também em Florianópolis, mas não reagiu e veio a óbito no final da tarde. Ivana Freta Moreira tinha 60 anos, 4 filhos e 2 netos. Ela era casada com o vice-governador Eduardo Pinho Moreira há 37 anos. E para falar sobre os riscos da lipoaspiração e outros procedimentos cirúrgicos estéticos, estamos recebendo aqui o Dr. Dimitri Cardoso de Matos. Olá, boa tarde, doutor, bem-vindo. Boa tarde, Karen. Eu acho que é inevitável que as pessoas agora, de repente, que têm alguma cirurgia programada, fiquem bastante assustadas com o que aconteceu. Não é o primeiro, provavelmente não será o último caso de uma pessoa que se submete a um procedimento cirúrgico estético e acaba vindo a óbito. Sim. A primeira coisa que nós questionamos é o seguinte, doutor, certamente ela fez todos os exames pré-operatórios que são necessários, ela foi operada por bons médicos, numa boa clínica e mesmo assim essa fatalidade aconteceu. Quais são os riscos reais diante de uma cirurgia de lipoaspiração? Vamos falar primeiro da lipoaspiração. Toda cirurgia plástica ou cirurgia qualquer, ela tem os riscos inerentes ao procedimento, então ele tem que ser encarado como um procedimento cirúrgico. Então, é explicado para todos os pacientes que o risco de hematoma, risco de infecção, risco de uma trombose, né, do embolia. Eu vou esclarecer cada um deles, mas todos os pacientes hoje são avisados antes da cirurgia dos possíveis riscos, assinam um termo de consentimento pós-informado e durante a cirurgia, muitas vezes antes da cirurgia, num retorno, me perguntam: doutor, será que existe o risco? Minha filha tem 18 anos, não tem nenhum problema de saúde, a cirurgia é pequena, é grande, existe risco? Eu sempre digo, existe o risco. Leu aqueles papéis que eu te dei, são hematoma, infecção, trombose, né? Então, alguns casos o risco é menor, mas mesmo com menor risco, com todos os cuidados, sempre existe a chance de fazer trombose, de fazer um hematoma ou de uma infecção. Mesmo nos melhores hospitais, nos melhores centros no Brasil, existe esse risco. Quais são as cirurgias que oferecem o maior risco para o paciente? Cirurgias ortopédicas, cirurgias dentro da cirurgia plástica, que é o assunto, depende do tamanho da cirurgia. Então, o tempo cirúrgico está muito relacionado, fatores da pessoa, mas a cirurgia, a lipoaspiração, dependendo da área que ela é feita e dependendo da quantidade da lipoaspiração, isso vai aumentando o risco da cirurgia. Tá? Mas nós temos limites pré-estabelecidos já pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que fala: a partir de tal momento você não deve mais prosseguir com a cirurgia. Né? Então a lipoaspiração tem um limite, né? Que seria 7% do peso corporal. Né? Então uma pessoa com 70 quilos, eu só posso até um certo ponto submeter essa paciente à lipoaspiração. E tudo isso é calculado, também com a idade da paciente, levando em conta isso, se a paciente é fumante ou não, que é um risco que multiplica o risco de uma trombose, também a idade dessa paciente e o uso de anticoncepcional oral, que quase todas as pacientes usam anticoncepcional oral e também aumenta o risco de trombose. Né? Ninguém sabe, mas aumenta bastante o risco de trombose. Quando nós falamos de casos que infelizmente acontece uma fatalidade como essa, normalmente esses casos são de procedimentos de lipoaspiração. Então, o que eu acho que leva todo mundo a crer que, de fato, é uma cirurgia que oferece um maior risco, por essa série de fatores que você estava mencionando agora. Mas a lipoaspiração é a cirurgia mais frequente na vida do cirurgião plástico. Então, a lipoaspiração é uma cirurgia muito frequente. Chega a ser mais de 40% das cirurgias realizadas pelos cirurgiões plásticos. Então, a lipoaspiração, ela tem seus riscos e muitas vezes ela é associada com outras cirurgias. Então, hoje, associar cirurgias, às vezes a paciente vem no meu consultório e fala: doutor, será que a gente não poderia fazer a lipo, a barriga e a mama e mais alguma coisa? Não,
cada vez mais a gente tenta fazer no máximo 2 cirurgias, né, juntas, nunca 3 ou 4 cirurgias, e prevendo o tempo, nunca passar de 4 horas de cirurgia, né? Claro que a gente pode se programar para 4 e levar 6, mas cada vez mais a gente tem que se programar para o tempo não ultrapassar das 4 horas. Se você quiser ligar, participar ao vivo com a gente para fazer a sua pergunta para o Dr. Dimitri, o telefone é 3212-4126, 3212-4126. Doutor, as mulheres são muito vaidosas no geral e muitas querem às vezes se submeter a determinados procedimentos sem ter uma real necessidade. Nesse momento, o médico fala, não, você não pode fazer? Toda paciente que vem no consultório, a gente tem que identificar cada caso. Se a paciente tem realmente a necessidade ou não, né? E qual é o que motiva ela a fazer essa cirurgia. Então, às vezes, ela vai lá não para tirar algo que a incomoda, como a gordura numa determinada região, que mesmo indo na academia, mesmo fazendo exercício, ela não consegue perder, né? Não, ela vai no consultório porque ela quer recuperar o esposo ou quer fazer uma outra coisa. Não, se for por isso, a gente tenta identificar, né? Na conversa, a consulta é longa, a gente conversa muito sobre o assunto para saber o que realmente está buscando. A maioria das pacientes vão até o consultório, ninguém quer se submeter a um procedimento cirúrgico, né? Porque é uma cirurgia, né? Ninguém quer ir no cirurgião plástico só porque acha que vai ficar um pouquinho melhor, na verdade. Depende, né? Tem muita mulher vaidosa, que às vezes tem uma gordurinha de leve e acha que é o suficiente, vou fazer uma lipo. Nós conhecemos, não tem como negar isso, porque tem muitas mulheres que são assim mesmo, né? Uma coisinha que se você se esforçar um pouquinho na academia, você pode resolver, mas muitas acabam optando por uma cirurgia plástica para resolver mais rápido o problema. Mas a gente tem que cuidar com isso, até na conversa tem que tentar identificar, a gente tem alguns sinais de alarme que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica nos avisa, que aí esses sinais de alarme a gente vai ter que pensar, porque se o problema dela não é aquele e eu vou tentar resolver com uma cirurgia, ela vai voltar no consultório reclamando sobre outra coisa, que é o que a cirurgia não foi bem feita. Então a gente tem que prestar atenção no que ela quer, né, se aquele realmente é um problema dela. Então, ou se é alguma coisa que ela está aumentando, né? Doutor Dimitri, nós temos uma ligação. Alô? Bom, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Catarina. Oi, Catarina, tudo bom? Tudo bem. Quer fazer uma pergunta para o doutor? Quero, sim, apesar de eu já ter conhecido o doutor Dimitri, a gente já teve um trabalho junto uma época, mas satisfação saber que ele agora é plástico. Então, vou procurar no consultório, mas antes eu precisava saber assim, numa lipoaspiração, quando faz abdominal, e fazer aquelas laterais aqui aonde fica a marca de sutiã, nas costas e tal, isso é viável fazer as duas coisas juntas? Sim, é viável. Se a paciente não for uma paciente de grande risco, né? Se for uma paciente que não fuma, faz exercícios, não tem varizes, não tem outros problemas, avaliando o caso, pode associar as duas cirurgias sim, tá? Lipoaspiração nas laterais, no abdômen, e depois retirar aquele excesso de pele do abdômen. Né? Dá para se fazer as duas cirurgias juntas, mas nunca se associa mais do que isso. Né? Obrigada pela tua participação, Catarina. Obrigada a vocês pela atenção. Um abraço, doutor Dimitri. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, a gente já tem que encerrar o programa, mas antes eu queria só que você deixasse um recado para os nossos telespectadores. Apesar de... A gente sabe que foi uma fatalidade que aconteceu, que tudo que era preciso ser feito antes da cirurgia e durante o procedimento foi feito. Infelizmente, não teve como mudar o que aconteceu, o fim que teve. Mas deixar um recado para os nossos telespectadores, as pessoas que estão pensando em se submeter a um tipo de cirurgia plástica, o que pensar antes de se submeter a uma cirurgia e que cuidados tomar? Tá, então, o que deve se pensar primeiro são as referências. Se um cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica operar num hospital que tenha todas as condições para atender o paciente no caso de uma emergência, né? E sempre buscar referências, pessoas que conheçam, ligar para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para ver se esse médico realmente é credenciado na sociedade, e ver todos os detalhes, né? E sempre operar com todos os cuidados, tentar não ultrapassar, falar tudo para o médico, todas as medicações que usam, se fuma ou não fuma, né? Sempre tentar parar de fumar para diminuir os riscos, né? Mas o risco sempre existe, só que ele pode ser diminuído se tudo for feito com cautela.
Tá certo, doutor. Obrigada mais uma vez pela tua presença aqui com a gente, viu? Eu agradeço para esclarecimento à população, que hoje, no consultório, todo mundo veio perguntar sobre isso. Imagino. Cada vez mais isso, o pessoal fica aflito, mas sim, agradeço me assusta, né? Com certeza. Obrigada mais uma vez.